nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Cansado estou de
Tenho muitos espinhos pelo caminho, mas não desisto de lutar. E se não desisto de lutar, e se prossigo, é certo que terei vitória. Alcançarei a minha grande vitória. O caminho é difícil, estreito, apertado, cheio de espinhos, mas alcançarei a minha vitória. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas coisas, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Este é o caminho da grande vitória. Este é o segredo do sucesso, o segredo da vitória do crente, da vitória do povo de Deus. Sempre esteve na obediência. A obediência a Deus, respeitar a Deus e sua palavra, nos faz sermos vitoriosos, nos faz sermos bem-sucedidos com Deus. Eu não estou falando bem-sucedido no mundo, porque às vezes, aparentemente, há muitos filhos de Deus que não parecem ser bem-sucedidos ao mundo, ao parecer, aos olhos do mundo, mas são bem-sucedidos com Deus. João Batista, por exemplo, aos olhos da elite, dos doutores, do sumo sacerdote Anás, do sacerdote Caifás, jamais aquele homem pareceria ser bem-sucedido, vitorioso. Não tinha um palácio, não ministrava em catedrais, não estava afiliado a nenhum companheirismo considerável nas terras de Israel naquele dia, mas todavia era um homem muito bem-sucedido na ótica de Deus, do ponto de vista de Deus, ou seja, era bem-sucedido porque estava em obediência, ou seja, obedecer a Deus, estar em obediência, respeitar a palavra do Senhor, isso é que significa ser bem-sucedido. E não importa se, na verdade, seja pobre o homem. Jesus chegou a dizer: diga a João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Certa vez Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai vos dar o reino. Então a pequenez do rebanho, então o quanto o homem, o quanto o cristão, às vezes é pobre aos olhos do mundo, estas coisas não servem de base para qualificar um homem, um cristão, como bem-sucedido ou mal-sucedido. Serviria aos olhos da igreja mercenária, serviria aos olhos da igreja moderna, que tomou os tesouros, os encantos da terra como principal, quando na verdade eles tomaram aquilo que seria considerado coisas que estão em segundo plano, não em primeiro plano, porque em primeira mão, em primeiro lugar, se deveria estabelecer o reino de Deus. Ou seja, a igreja, quando toma os acréscimos e coloca em primeiro lugar, eles não vão saber avaliar o que é ser realmente vitorioso. Não vão conseguir avaliar o que significa, na verdade, o que significa de fato ser uma pessoa que tem triunfado, ser uma pessoa que, na verdade, é bem-sucedida. Perguntaria eu aos meus amados ouvintes: quem era mais bem-sucedido? Aquele rico que negou dar pão a Lázaro e deu pão aos cães? Ou Lázaro, que estava mendigando à sua porta? Quem sabe se a igreja materialista
os pregadores materialistas fossem analisar o caso naqueles dias, eles diriam: Lázaro está em pecado, está em chagas, em lutas, padecendo necessidades e frio. Aquele rico é bem-sucedido, provavelmente ele deva estar agradando a Deus, porque ele tem 2 apartamentos, uma casa, uma fazenda, ele tem uma conta poupança muito gorda, ele é um empresário bem-sucedido, ele frequenta a reunião dos empresários, ele participa da campanha da prosperidade. Talvez, no conceito dos nossos modernos bispos, pregadores, igrejas apostatadas, caídas da graça de Deus, Lázaro seria o mal-sucedido, o derrotado, e o rico, que São Lucas 16 diz que foi parar no inferno, seria o homem que, na verdade, aos olhos dos materialistas, naturalistas, aos olhos do evangelho humanístico, o rico condenado ao Hades, ao inferno, que não tinha nada de Deus em seu coração, em sua alma. Aos olhos deles, ele seria o bem-sucedido, porque tinham algumas carruagens para doar à igreja, porque tinha, quem sabe, um alto dízimo para enviar ao ministério, porque tinha uma grande oferta para poder dar aos sacerdotes. Talvez ele seria o mais bem-sucedido aos olhos dos homens que não tinham espiritualidade, mas apenas carnalidade em seus corações, ainda que com aparência de santidade, ainda que falando como anjos, pregando como anjos, mas na verdade o coração, Jesus disse, era de demônios, sepulcros caiados, sepulcros bonitos, polidos por fora, mas completamente estragados por dentro. Eles não saberiam avaliar o que significava realmente ser vitorioso. Não conseguiriam ver que o segredo da vitória, ou ser vitorioso, na verdade, era ser um homem obediente a Deus. Era, na verdade, amar a Deus. Ou seja, eles não conseguiriam ver que o obedecer a Deus, o respeitar a sua palavra, na verdade é que fazia o homem e faz até hoje, diante dos olhos do Senhor. É isto que caracteriza até hoje, diante da palavra e dos olhos de Deus, uma igreja como bem-sucedida, um ministério como bem-sucedido, um homem como bem-sucedido. A própria Bíblia nos mostra que os filhos, por exemplo, que honram, respeitam, obedecem aos seus pais. A própria Bíblia, ela nos mostra que eles tendem a viverem mais, eles tendem a serem mais felizes no casamento, tendem a ser mais felizes na família, e enfim, a obediência é, na verdade, uma forte característica de quem é sábio, de quem é aprovado por Deus. A obediência é uma característica profunda, marcante na vida daqueles que amam a Deus. A obediência é uma característica daquele homem que, aos olhos de Deus, estou falando aos olhos de Deus, porque as coisas mudam muito quando são analisadas aos olhos dos homens, e especialmente os homens modernos que temos hoje sobre a face da terra. A obediência é a característica do homem sábio, do homem que ama a Deus. A obediência é a característica daquele que é bem-sucedido com Deus. A obediência é, na verdade, a característica daquele que tem dentro de si um forte potencial para vencer. O obediente vive mais. O obediente tende a ser mais feliz. O obediente tende a agradar o coração de Deus. O obediente tende a oferecer a Deus os verdadeiros louvores, ainda que não sejam polidos como foi o louvor que Caim ofereceu a Deus. Porém, Caim ofereceu, quem sabe, uma música muito bonita, uma voz completamente bem afinada, uma pessoa completamente ritmada, quem sabe fosse Caim, um altar completamente florido e bonito. Porém, meu caro ouvinte, não podemos desconsiderar isso. A vida de Caim
não estava em perfeita obediência a Deus. E a vitória está na obediência. A aceitação de Deus a um culto, a um louvor, a uma pregação, a uma oração, ela está no grau da obediência daquele adorador, no grau da obediência daquele pregador, no grau da obediência daquela pessoa que está, na verdade, orando. O quanto Deus responderá à oração dependerá do quanto de obediência aquele filho tem para com Deus. Então eu volto a dizer, a obediência é característica de quem ama a Deus. A obediência é própria de uma pessoa que tem um grande potencial para vencer. A obediência é uma marca profunda do filho. O filho que honra o pai. Os filhos de Deus que honrarão ou que honram a Deus, na verdade terão isto cravado em seus corações, manifestado em suas vidas, obediência. Por isso que o profeta Samuel disse, é melhor obedecer do que, na verdade, sacrificar. Mas esta é a era em que está havendo a inversão dos valores bíblicos. Eles preferem sacrificar e desprezam a obediência à palavra. Toda denominação, quase todos os pregadores, eles têm que falar de sacrifício. Sacrifício de dinheiro, sacrifício de família, sacrifício de salários. Todos eles têm que falar de sacrifício. E se você parar para observar, você vai ter que ver, você vai perceber, meu amigo ouvinte, que há uma mensagem subjetiva, há uma mensagem subliminar, constantemente pregando o sacrifício do dinheiro, sacrifício da família. E, na verdade, você percebe que aqueles muitos sacrifícios, aqueles muitos votos que vão sendo apregoados e defendidos pelos modernos pregadores que não sabem o que é agradar a Deus. Agradar a Deus é obedecer a Deus. Agradar a Deus é não viver na carne. Romanos capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz que aquele que quer agradar a Deus não deve viver na carne. Não deve fazer os seus sacrifícios só de carne. Sacrifício só de dinheiro, sacrifício só de coisas materiais. Não. Você tem que se sacrificar. Romanos 12 diz que nós deveríamos nos apresentar a Deus como um sacrifício, mas não como um sacrifício de dinheiro, não como um sacrifício de votos e mais votos e mais votos. Você tem que se sacrificar, é verdade, mas a Bíblia diz que o sacrifício não é o teu dinheiro, como fazem os mercenários. Sacrifique 300, sacrifique 1000, sacrifique isso. Quem dá mais? Parece um leilão na igreja. Virou uma loja as igrejas evangélicas. Você tem que sacrificar. Paulo disse, mas é em verdade sacrificar a si mesmo no altar como uma oferta de louvor a Deus. Você tem que fazer voto disto, voto daquilo. Você tem que participar da campanha da terapia do amor. Você tem que participar da sessão do descarrego. Você tem que fazer sacrifício daquilo, aquilo outro. Fazer sacrifício, meu amigo ouvinte, na verdade só será louvável. Sacrifícios só serão aceitos por Deus se forem regados pela obediência a Deus. O sacrifício de Caim foi bonito, foi bem afinado, foi bem entoado. O sacrifício de Caim realmente tinha uma aparência mais atraente do que o sacrifício de Abel. O de Abel era um cordeiro com a jugular cortada por uma pedra pontiaguda, mas o de Caim eram flores, mesas de frutas, enfeites. Ora, o sacrifício de Caim era muito mais atrativo do que o sacrifício de Abel. Porém, o sacrifício de Caim foi marcado pela desobediência, e o sacrifício de Abel foi marcado pela obediência à palavra. Abel, a matar o cordeiro, estava obedecendo a palavra, porque um dia Deus iria se humanizar e o cordeiro iria morrer na cruz do Calvário. Portanto,
Com base nisso, nós fazemos esta afirmação: o dinheiro que você dá para a igreja é em vão. Você não pode ser enganado quando você não está em obediência à palavra de Deus. E aí se manifestam os mercenários da última hora. Eles aceitam o teu dízimo, mas não aceitam você participar da ceia. Eles aceitam o teu dinheiro, mas não aceitam batizar você em detrimento de um problema ou outro. Quer dizer que Deus aceita o teu dinheiro, mas não aceita a tua vida. Deus aceita o teu sacrifício de salário monetário, mas não aceita a tua adoração, a tua lágrima, a tua comunhão na igreja. Ora, meu amigo ouvinte, é hora de ser mais sensato, é hora de ser mais racional, como disse Paulo. Este é o nosso culto racional. Sacrifício só será louvável, só será aceito por Deus se for a base da obediência, como o de Abel foi debaixo da obediência. É como diz Isaías capítulo 1, Deus disse que as mesas eram como vômito. Deus disse que não aceitaria mais os cordeiros que Israel estava oferecendo. E tinha sido Deus que havia exigido aquilo. E por que Deus agora estava enojado daquilo? Porque traziam um cordeiro, mas não tinha obediência. Ofereciam as suas ofertas pacíficas, mas não tinha obediência. Suas ofertas queimadas, mas não tinha obediência. Ofereciam as suas primícias, mas não tinha obediência. Deus quer sacrifícios, mas Deus quer obediência. Do contrário, sacrifício de tolos que enojam a Deus. Sacrifícios de tolos que causam ânsia de vômito nas narinas de Deus. É como os sacrifícios de nossas modernas igrejas. Deus está enojado de ver tantos votos. Deus está enojado de ver tantas campanhas. Deus está enojado de tanto sacrifício de dinheiro, de tanto sacrifício e tantas campanhas e tantas terapias. Deus está enojado disto. Por quê? Porque não há uma obediência à palavra de Deus. Oram, jejuam, fazem vigília, doam bens, casas, carros, salários como sacrifício ao Senhor e não obedecem a Deus e não respeitam a sua palavra, estão perdendo tempo, estão adorando em vão. E muitos naquele dia, Mateus 7:21, virão a mim e me dirão: Senhor, mas no teu nome não profetizamos nós? Profetizaram. Mas em teu nome nós não fizemos sacrifícios? Fizeram. Mas em teu nome não fizemos 1000 maravilhas? Fizeram. Usaram o meu nome? Tiveram bons resultados em alguns empreendimentos, porque o meu nome é poderoso, meu nome é ungido. Mas tem uma coisa: apartai-vos de mim, malditos, para a perdição eterna. Porque vocês oraram, jejuaram, fizeram vigílias, doaram bens, casas, carros, doaram salários, fizeram votos, sacrifícios, fogueiras, terapias, campanhas de prosperidades e tantas outras coisas, mas não guardaram respeito à minha palavra, perderam seu tempo, em vão me invocaram, em vão sacrificaram, em vão adoraram. Sacrifício sem obediência é tudo em vão, meu caro ouvinte. Pode te cauterizar, pode te fazer pensar que está indo bem agora, momentaneamente, mas a decepção virá depois. Muitos naquele dia, a decepção virá naquele dia. Leia Mateus 7, verso 21. Em vão sacrificaram, em vão oraram, em vão jejuaram, em vão fizeram suas campanhas, em vão fizeram seus muitos votos, em vão sacrificaram seus muitos cordeiros, novilhos, em vão ofereceram a Deus suas ofertas queimadas, pacíficas, suas primícias. Foi tudo em vão, por não terem obedecido os estatutos, as doutrinas da Bíblia Sagrada, as doutrinas do Novo Testamento, da Era da Graça. A palavra dizia, e a palavra ainda diz, que as mulheres, por exemplo, não deveriam cortar os seus cabelos porque desonraria a Deus. Os cabelos lhes foram dados no lugar do véu para não precisar de usar aquele véu, aquele paninho na cabeça. Mas vocês insistiram em não obedecer.
A palavra vinha e dizia, a palavra vem e ainda diz, 1 Timóteo 2,9, que a mulher não deveria ser indecorosa, imoral, não deveria andar com seus bustos de fora, com as suas vergonhas de fora, com a sua parte íntima de fora. A palavra veio e advertiu acerca dessas coisas. Mas vocês só quiseram fazer sacrifício e não obedeceram a Deus. A palavra veio e lhes fez exigências. A palavra veio e mostrou para vocês como deveriam proceder, como deveria ser a conduta das mulheres que se dizem ser filhas de Deus, mas os falsos líderes, eles vieram e fizeram um emplasto, estancaram o sangramento. A vida estava saindo, eles simplesmente vieram e fizeram um emplasto, estancaram, lhes cauterizando apenas a fazer votos. Dê dinheiro está bom, até parece que dinheiro compra um pedaço no céu. Dê dinheiro está bom, até parece que dinheiro te dá o direito, te dá o passaporte para ir no arrebatamento da igreja. Como que vocês podem ser enganados por essa era de mercenarismo? A Bíblia diz que viriam esses falsos profetas. A Bíblia diz que se levantaria estas falsas igrejas. A Bíblia chamou de sinagogas de Satanás. A Bíblia diz que seria doutrinas fundamentadas por demônios. Como que vocês gostam de ser enganados? Despertem, povo de Deus! Os muitos sacrifícios não salvarão vossas almas. O que salva a alma de um homem é arrepender dos seus pecados, é deixar aquela vida pregressa, passada, manchada de pecado, e aceitar a Cristo como seu Salvador, e viver uma vida em santidade, e buscando o batismo com o Espírito Santo. Não obedecem os estatutos, não obedecem as doutrinas de Deus, e depois reivindicarão por direito à salvação. Quando a palavra diz que não deveriam cortar os cabelos às mulheres, elas nem ligam para isso, e culpados são seus líderes que têm cauterizado vossas consciências. A Bíblia diz que eles não deveriam ser cabeludos, homens cabeludos parecendo mulheres. A Bíblia chama de efeminados. Mas eles nem ligam para isso, desde que ofereçam um sacrifício, desde que cantem umas boas canções, desde que dêem um envelope cheio de dinheiro, desde que na verdade façam sacrifícios de tolos, tudo está bem. Desde que ocupem os assentos da igreja e encha o auditório da igreja, a nave da igreja, tudo está bem. Ora, meus amigos, o segredo da vitória se chama obediência, mas a obediência está sendo agora substituída por sacrifícios de tolos. A chave da vitória, do sucesso diante dos olhos de Deus, chama-se obediência, mas a obediência está perdendo lugar para a era da desobediência, como diz a Bíblia em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, viriam dias difíceis, viriam homens soberbos, presunçosos, ingratos, profanos. A Bíblia diz que seriam sem amor para com os bons. A Bíblia diz que seriam obstinados, orgulhosos, mas amigos do deleite. E a Bíblia vem e destaca no verso 2 de 2 Timóteo, capítulo 3. Seriam desobedientes. A desobediência está tomando o lugar da obediência. Desobediências e sacrifícios ocupando o lugar da obediência que dá direito ao batismo com o Espírito Santo. A vida de Deus vindo morar dentro do homem, do coração daquele crente arrependido, redimido dos seus pecados. A palavra nos ensina como viver, mas os homens seguem em desobediência. A palavra ensina como a mulher deve proceder, mas elas seguem em desobediência. A palavra diz que seus trajes não deveriam ser sensuais, provocando cobiça, mas elas seguem em desobediência. A palavra diz que ela não deveria vestir traje semelhante ao traje masculino, mas elas seguem em desobediência. Por quê? Porque os seus líderes estão cauterizando as suas mentes, dizendo que Deus só quer o coração. Haverá um dia final, haverá um acerto de conta, e a única coisa que pode te redimir e te dar o Espírito Santo e te absolver no dia do juízo é a obediência à palavra, que te fará entrar debaixo do sangue. A palavra diz que o batismo nas águas, por exemplo,
em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles seguem em desobediência, sabem que é verdade, sabem que é bíblico, sabem que está na palavra, mas insistem em caminhar em desobediência. Todos na Bíblia batizados em nome de Jesus Cristo, eles sabem disso, que o nome do Pai é Senhor, do Filho Jesus, do Espírito Santo Cristo, que Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus que foi revelado à humanidade. Eles sabem que Jesus morreu na cruz para nos salvar, eles sabem que é o nome do Senhor Jesus que tem poder para perdoar pecados. Jesus é quem disse: saibais, pois, que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecados. Eles sabem que nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Eles sabem que um dia destes todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles sabem que Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Eles sabem que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eles sabem que Jesus disse: Filipe, não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eles sabem disso, meus caros ouvintes, mas preferem seguir com sacrifícios de tolo, desobedecendo a palavra. Eles sabem que a palavra diz que Deus é uno e não trino. Eles sabem que a palavra diz que a ceia, a santa ceia da igreja primitiva, era com pão asmo, sem fermento. Eles sabem disso, mas a suntuosidade do sistema, a grandeza da denominação não os deixa inclinar. Por isso a Bíblia diz: homens de dura cerviz não se inclinam para reverenciar a palavra de Deus. Reverenciam um líder, uma denominação, mas não a palavra. Eles sabem que a ceia tem que ser com pão asmo, tem que ser com vinho puro. Eles sabem que a Santa Ceia deveria ser seguida do lava-pés, mas a tradição não deixa-os aplicar e viver a palavra. A palavra está sendo rejeitada pelas igrejas. Vocês estão ignorando que o sucesso da igreja não é muito dinheiro, que o sucesso da igreja não é status, o sucesso da igreja não é prestígio na sociedade. Vocês estão ignorando que o sucesso da igreja não são muitos membros, não, muitos doutores. Estão ignorando que o sucesso da igreja é obedecer a palavra. Obediência é o sucesso da igreja. Respeito a Deus é o sucesso da igreja. E não importa se o mundo nos tenha como atrasados, não importa se o mundo nos tenha como pessoas fracassadas. O que importa é obedecer a Deus. Este é o sucesso de um pastor, este é o sucesso de uma igreja. Obediência à doutrina da Bíblia, obediência à ordem, à conduta da Bíblia. Este é o sucesso da igreja. Obediência à palavra. Que fez Eva cair, que fez a morte inteirar no jardim do Éden, foi a desobediência à palavra. Deus havia dito: não comerás do fruto que está no meio do jardim. Eva desobedeceu. A desobediência trouxe toda a desgraça para a humanidade, toda a dor para a humanidade, e segue sendo assim até hoje. É a desobediência. Quantos filhos morrem por causa da desobediência? Quantos filhos estão agora na penitenciária por causa da desobediência? Quantos casamentos estão destruídos por causa da desobediência? Quantos pais mataram seus filhos, filhos mataram seus pais por causa da desobediência? Quantos pastores estão fracassados, com as suas bocas amordaçadas por causa da desobediência? Quantos tiveram que ser excluídos de um púlpito, de um ministério, por causa da desobediência? Quantos às vezes são disciplinados por causa da desobediência? A desobediência, meu amigo ouvinte, mata, traz dores, sofrimentos. A desobediência à palavra de Deus levará muitos homens a irem ao inferno, a irem à condenação, mas em contrapartida, a obediência à palavra de Deus levará muitos a levantarem a bandeira, o estandarte da vitória. A obediência levará muitos que hoje sofrem, muitos que hoje são desprezados, a alcançarem a terra prometida. O Pai ama o Filho obediente, Deus ama a igreja obediente, Deus ama o pastor obediente, Deus ama o jovem obediente. O que fez Noé não morrer nas águas do dilúvio
juntamente com sua família? Foi a obediência de Noé, o salvou da condenação do juízo, o salvou da condenação que veio pelas águas do dilúvio. Imagina, talvez alguém diria, não pastor, foi a arca que salvou Noé. Não foi a arca, foi a obediência. Se Noé não obedecesse a Deus, Noé não teria construído a arca. A obediência fez Noé construir uma arca. A obediência fez Noé entrar na arca. A obediência fez Noé escapar da morte, da condenação do dilúvio. E se ele não tivesse obedecido, morreria com sua família. A obediência salva, a desobediência condena. O que fez Ló com suas 2 filhas escaparem do fogo de Sodoma? Foi a obediência à voz daqueles 2 anjos que disse, saia, apressa-te Ló, senão não vamos poder queimar a Sodoma. Não olhes para trás. Ló fugiu com suas 2 filhas, obedecendo à voz dos anjos, e não olhou para trás e escapou. Sua mulher desobedeceu no meio do caminho, olhou para trás e virou uma estátua de sal. A desobediência, ela na verdade leva o homem à condenação. A desobediência leva o homem a se estagnar, a não crescer, a não avançar, como a mulher de Ló não pôde dar mais um passo depois que desobedeceu. A desobediência é o fracasso da igreja cristã nos dias que nós estamos vivendo. O que fez Naamã ser purificado? As águas do Rio Jordão? De maneira alguma. Aquelas águas não têm poder para curar. Aquelas águas não podem purificar a lepra. Mas Naamã mergulhou 7 vezes ali e foi purificado. Mas a obediência de Naamã é que na verdade o fez ser curado. Deus queria ver a obediência de Naamã à voz do profeta Eliseu. Ele só foi curado naquelas águas porque obedeceu. Sansão só tinha poder enquanto obedecia. O poder de Sansão não estava nas 7 tranças do seu cabelo, mas na obediência em não cortar o cabelo. Quando ele desobedeceu, ele perdeu a força. Sim, a mesma coisa são os crentes hoje. Quando desobedecem, perdem a força. A igreja está perdendo a força. Os jovens estão perdendo a força. As mulheres estão perdendo a força. Os pastores estão perdendo a força. A desobediência tira o poder, tira a autoridade, tira a unção, tira a resistência da igreja, tira a capacidade de perseverar na sã doutrina até a morte ou até o arrebatamento da igreja. O que fez, na verdade, o Espírito Santo inundar a igreja no dia de Pentecostes foi a obediência. Jesus havia dito para eles, ficai, pois, em Jerusalém, lá no cenáculo alto, até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto eles ficaram lá, em obediência à palavra de Deus, eles estavam sendo bem-sucedidos. Ficaram lá até que o Espírito Santo descesse. A obediência à voz de Jesus deu a eles o direito da profecia de Joel 2:28 se cumprir sobre eles. O dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre filhos, sobre servos, sobre jovens, sobre velhos, mas é a obediência. O segredo da vitória está na obediência. Quando você obedece, Deus te faz triunfar. Quando você obedece, Deus te faz vencer. Venha, meu caro ouvinte, obedecer a palavra de Deus, aceitando o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Venha obedecer a palavra de Deus, santificando a tua vida, entrando debaixo do sangue, abrindo mão do pecado, abrindo mão de tudo aquilo que confronta, que esfria, que faz minguar a fé no teu coração e o teu amor pela palavra de Deus. Venha obedecer a Deus, porque Deus não se compraz no sacrifício sem a obediência. Mas o teu sacrifício, os teus votos, a tua dedicação e o teu esforço, regado pela obediência à palavra de Deus, será na verdade de grande valia para a sua jornada cristã. Venha obedecer a Deus, porque melhor é obedecer do que sacrificar.
tempestades, fortes ventos sopram e quer me levar, mas eu construí na rocha do Senhor.